Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, que o Senhor esteja derramando graça sobre sua vida, sobre suas famílias. Essa tem sido a nossa oração, para que o Senhor fortaleça a fé de cada um nesses dias que têm sido tão difíceis. Nós vamos começar o culto hoje orando. Eu lhe convido, nesse momento, a buscar a face do Senhor. Confesse seus pecados, peça que Deus derrame graça sobre sua vida, sobre sua família e que esse culto hoje seja agradável ao Senhor Deus, que Ele aceite tudo aquilo que nós estamos oferecendo a Ele hoje. Feche seus olhos, encurve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Tu és um Deus santo, soberano, criador de todas as coisas. Nós cremos, Pai, no Teu poder, nós cremos que o Senhor tem o controle, tem o domínio sobre todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Por isso nós Te pedimos, Pai, derrame graça sobre nossas vidas, nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Nós Te pedimos, Deus, que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas nesse momento. Que esse culto seja agradável a Ti, seja aceitável por Ti, Senhor. Oh Deus, seja com os louvores, com a ministração da palavra, use o pastor Josinaldo como instrumento em Tuas mãos. Usa Suas palavras, usa, Deus, a ministração, para que nos conforte, para que nos corrija, para que nos traga para mais perto de Ti. Seja com esse culto, seja com cada um que nesse momento nos ouve, nos assiste, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Sabemos que não é o ideal bíblico é que nós estivéssemos juntos, em comunhão, em intimidade próxima, abraçando uns aos outros, podendo orar uns com os outros e uns pelos outros, mas Deus, na sua soberania, deseja que, por enquanto, nós permaneçamos assim. Então, eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 67. Nós vamos fazer a leitura desse texto na abertura do nosso culto,
louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. A palavra de Deus no Salmo 67 nos diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, que salmo propício para esse momento que nós estamos vivendo, quando a palavra de Deus diz que nós devemos, no Senhor, nos alegrar. Apesar do Senhor estar julgando as nações, ainda assim, Ele guia os povos sobre a terra. Deus guia as nossas vidas, irmãos. Deus tem cuidado com um amor incompreensível da vida de cada um de nós. E assim Ele vai continuar fazendo, e por isso o salmista nos convoca a louvarmos a Deus com um coração grato. Vamos adorar ao Senhor. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar.
marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei, ficarei.
é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia! Meus irmãos, que louvores tão gostosos de entoar. Que saudade de cada um dos irmãos. Eu lhe convido nesse momento a continuar adorando a Deus por meio da oração. Convide a pessoa que está do seu lado, pergunte se ela precisa de oração, compartilhe a sua necessidade de oração com essa pessoa e ore ao Senhor, busque a face do nosso Deus na oração. Vamos orar, irmãos?
Deus, nós queremos te pedir por cada um dos nossos irmãos, por aqueles que têm sofrido, por aqueles que nesse momento têm se angustiado mais. Te pedimos, Deus, que teu Espírito Santo conforte seus corações, que o Senhor lhes dê um renovo. Oh Pai, nós te pedimos por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão sem forças, por aqueles que estão tão fracos que nem percebem a sua fraqueza. Deus, nós te pedimos por aqueles que estão enfrentando uma luta devido à sua frieza espiritual. Pai, eu te peço, aqueça cada um, que teu Espírito Santo os fortaleça na fé, que o Senhor derrame graça sobre as suas vidas, que o Senhor os ajude nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação. Abençoe nossas famílias, Pai. Nos livre do mal, nos livre das tentações, nos livre de fazer algo que não te agrada, de fazer algo que não é da tua vontade. Deus, nós pedimos pelas nossas famílias, guarda nossos cônjuges, nossos filhos. Deus, eu te peço por aqueles que enfrentam problemas financeiros. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus do cuidado, do suprimento. Então, seja com os teus filhos, com os teus servos. Ajude-os nesse momento. Senhor, nós pedimos pelos casais que têm enfrentado crise, que têm discutido, Pai, alguns que pensam em divorciar, que isso não aconteça em nome de Jesus. Coloca a tua boa mão. Seja com aqueles que estão enfermos, com aqueles que têm causas na justiça, Senhor. Pelos teus filhos que têm sofrido com os seus filhos, que tantas vezes se deixam levar pela falta de experiência da juventude e terminam fazendo tantas coisas erradas. Então, Deus, eu te peço, seja com o nosso povo, seja com o teu povo, com os teus servos. Abençoa-nos, Senhor, como diz a tua palavra, e seremos abençoados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, esse é um momento muito especial do nosso culto, porque nós vamos continuar adorando a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Você não é obrigado a participar desse momento, mas eu preciso lembrá-lo das despesas que a igreja continua tendo, apesar dessa situação que nós estamos atravessando. Porém, os princípios que a palavra de Deus estabelece é que seja, em primeiro lugar, convicção, que você tenha certeza exatamente da vontade de Deus. Em segundo lugar, que o seu coração seja grato, que você participe desse momento de dízimos e ofertas com gratidão no seu coração, com alegria. A palavra de Deus nos ensina que não deve ser por constrangimento e nem por necessidade, porque Deus não deve nada a ninguém. Se nós estamos participando desse momento, é porque, em primeiro lugar, o Senhor já veio e já nos abençoou. Portanto, que seja com alegria, com contentamento. Você está vendo aqui na parte inferior da tela os dados bancários da conta de nossa igreja. Por isso você é convidado a fazer uma transferência, a fazer um depósito ou até mesmo ir na igreja, se assim o Senhor tocar em seu coração e entregar em mãos. Nós estamos lá na terça-feira à tarde e na quinta-feira à tarde. Que o Senhor te abençoe, derramando muita graça sobre a sua vida e sobre a sua família. Olá, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Amados, nós estamos aqui mais uma vez para dar um esclarecimento e fazer um comunicado à igreja. Como todos sabem, a cada 2 anos nós temos no Brasil eleições. Por que a cada 2 anos? Porque o mandato dura 4 anos para cada cargo político e nesse ano nós teremos eleições para prefeito e vereador. Daqui a 2 anos nós teremos eleições para presidente da República e vice-presidente, senadores, deputados federais e estaduais. Então, a cada 2 anos, o nosso país enfrenta
um processo eletivo. E isso sempre envolve toda a sociedade, toda a comunidade. E nós estamos aqui para falar sobre isso. Nós entendemos que Deus instituiu duas esferas de governo, de autoridade no mundo. A esfera social, que é composta pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, e a escala ou a esfera espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo e a voz profética. Nós entendemos, irmãos, que essas duas esferas não devem se misturar. Uma coisa é a Igreja e outra coisa são os poderes seculares, que também foram instituídos por Deus, segundo o texto de Romanos, capítulo 13, e que a Igreja deve exercer o seu papel profético, orando pelas autoridades constituídas, intercedendo por cada um dos líderes no nosso país, sejam prefeitos, vereadores, senadores, deputados federal e estadual, presidente, vice-presidente, ministros e, enfim, todas as autoridades constituídas pelo Senhor. Também as forças policiais, as forças armadas, os juízes. Nós devemos orar e interceder, como a palavra de Deus diz, para que tenhamos vida tranquila, para que essas pessoas que foram imbuídas de autoridade possam exercer o seu cargo de forma digna para o bem do povo. Porém, a Igreja, segundo nós entendemos pela palavra de Deus e segundo, pessoalmente agora, por aquilo que o nosso Código de Ética das Igrejas Cristãs Nova Vida institui e pelo estatuto da nossa Igreja, a Igreja não assume nenhuma posição partidária. A Igreja ela é apartidária, muito embora nós tenhamos na nossa linguagem bíblica e no nosso posicionamento teológico uma posição ética e moral muito clara e bem definida. Mas nós não usamos as dependências da Igreja e nem as autoridades que Deus constituiu na Igreja para fazer nenhum tipo de campanha partidária para quem quer que seja. A Igreja é a voz profética nesse mundo e ela não pode se envolver nisso, correndo o risco de se corromper e correndo o risco de anular e desqualificar o santo chamado para a pregação do Evangelho. Por isso, como nós fazemos todos os anos em que há campanha eleitoral, e nós queremos repetir, nós queremos reforçar isso aqui para todos os membros da Igreja Cristã Nova Vida em Campina Grande, que nós não fazemos campanha eleitoral para quem quer que seja. Portanto, os membros da nossa igreja estão avisados para não usar o nome da igreja em campanha e para não usar nenhum artifício ou material nas dependências da igreja ou o seu poder de influência na igreja para fazer campanha para quem quer que seja. Nós oramos, nós estamos orando e nós continuaremos orando para que nosso Deus abençoe a igreja e para que o povo seja abençoado por meio das autoridades que o Senhor instituiu. Mas nós não vamos misturar os papéis e nem nos envolver em campanha política eleitoral para quem quer que seja. Eu espero que o Senhor nosso Deus abençoe o nosso país, que o Senhor nosso Deus abençoe o nosso estado e a nossa cidade. Eu espero que leis sejam feitas para beneficiar a população e que os governantes tenham temor a Deus em seus corações. Se preciso for, a igreja deve exercer a função do profeta Natã diante do rei Davi. O nosso compromisso maior é com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. E nós estimulamos a que os membros da nossa igreja, Cristã Nova Vida em Campina Grande, tenham também o mesmo posicionamento, colocando o Senhor Deus acima de todas as coisas, amando a Deus, como o próprio Cristo disse, acima de todas as coisas, com toda a tua força,
com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Que a Igreja de Jesus Cristo seja a prioridade na vida de cada um dos irmãos, e não as ideologias políticas e especialmente as ideologias partidárias. Ideologia nós entendemos como um princípio de idolatria, e nós não comungamos, nós não estimulamos e nem ofertamos nenhum tipo de apoio à ideologia, e sim àquilo que a palavra de Deus estabelece como certo e como errado. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor derrame muita graça sobre você, que Deus lhe dê sabedoria para exercer a sua cidadania e que essa sabedoria venha junto com discernimento espiritual para que a vontade de Deus seja feita por meio da sua vida. Que Deus te abençoe, receba um forte abraço e um cheiro no seu coração. Queridos irmãos, nós agora seremos ministrados pela Sagrada Escritura através do nosso querido pastor Josinaldo. Então você é convidado nesse momento a continuar adorando a Deus, louvando ao Senhor por meio da exposição da Sagrada Escritura. O nosso desejo é que Deus use o pastor Josinaldo, que ele seja uma bênção na sua vida e que você seja ensinado, seja motivado, seja melhorado na sua espiritualidade por meio da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o pastor Josinaldo e que ele fale ricamente ao seu coração. Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo continue reinando na sua vida e na vida da sua família. Quero expressar aqui minha saudade, como eu estou com saudade de vocês, como eu estou com saudade da igreja, do púlpito da igreja. Por enquanto, nós nos vemos apenas através dessa câmera, que eu já estou cansado dela, mas em breve, irmãos, nós estaremos juntos, olhando olho no olho, estaremos juntos, nos abraçando em comunhão, como sempre foi. Então, vamos orar para que em breve nós possamos estar juntos, louvando ao nosso Deus. Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A mensagem desta noite será baseada nessa passagem e eu quero que você abra. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 1 ao verso 5. 1 Samuel fica no Velho Testamento. Você vem folheando aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e você vai encontrar o livro de 1 Samuel. Amém, meus queridos? Deduzo que todos já tenham encontrado a passagem. Vamos ler agora em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Até aqui, meus irmãos, no versículo 5, eu convido você agora a orar, curve sua cabeça, vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele venha nos abençoar nesse momento. Pai amado e querido, nós queremos apresentar ao Senhor a ministração da sua palavra. Que a mesma venha abençoar nossas vidas, nossas famílias de uma forma poderosa.
ser conosco, Pai. Fala conosco de uma forma particular, de uma forma peculiar. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem, porque nós vamos voltar para ela daqui a pouco, vamos analisar com mais detalhes esses versículos que nós acabamos de ler. Pode se assentar, né? Deixe a sua Bíblia aberta aí conforme eu pedi a vocês. Meus amados, essa passagem que nós acabamos de ler, ela trata de dois assuntos ao mesmo tempo. E de antemão eu quero dizer para vocês que esses dois assuntos, eles são muito relevantes, eles são muito importantes. O primeiro assunto aqui, não nessa ordem necessariamente, mas o primeiro assunto aqui que essa passagem trata, ela está relacionada diretamente com o povo de Deus, ela está relacionada ao povo de Deus. Os versículos 4 e 5 nos informam que os anciãos de Israel se reúnem com Samuel na cidade de Ramá e lá, nessa reunião, eles vão pedir a Samuel um rei para Israel. E lá na frente, no capítulo 10, nós vemos esse fato se tornando uma realidade. E aí, a partir do capítulo 10, nós temos aqui um divisor de águas na nação de Israel. Esse é o primeiro assunto. Eu não vou pregar sobre esse assunto aqui. Isso fica para uma outra oportunidade. Mas nós vamos falar um pouquinho lá na frente na mensagem desta noite, ok? Mas eu não vou me ater, eu não estarei pregando sobre esse primeiro assunto. O segundo assunto aqui, que não é menos importante, o segundo assunto trata da família de Samuel. Trata da família desse grande homem de Deus. E é sobre a família de Samuel que eu quero pregar nesta noite. Então, a mensagem desta noite vai girar em torno dos acontecimentos, das circunstâncias que envolvem a família desse grande homem do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, na mensagem desta noite nós estaremos analisando, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós estaremos analisando a família desse grande homem de Deus chamado Samuel. E neste sentido, o foco da mensagem desta noite será a família. A mensagem desta noite tem como cunho uma mensagem para a família. É importante nós sempre preservarmos a nossa família. É importante que a nossa família ela esteja sempre na presença de Deus, nas nossas orações. É importante eu, você, nós pais, podermos preservar a saúde espiritual da nossa família. E o intuito da mensagem desta noite é exatamente esse. E a minha oração, meu amado, minha amada, a minha oração, famílias aqui presentes, famílias aqui representadas, é para que as circunstâncias que envolveram a família de Samuel não venham recair sobre a nossa família. E vocês vão ver que circunstâncias foram essas no decorrer da mensagem. Ok, queridos? Mas antes de nós analisarmos a família de Samuel e as circunstâncias que recaíram sobre essa família, eu convido você a nós conhecermos um pouco mais esse homem, esse grande homem de Deus chamado Samuel. E eu quero começar apresentando Samuel pelo seu nascimento. Por que pelo seu nascimento? Porque o nascimento de Samuel foi um verdadeiro milagre, meus irmãos. Para quem não sabe, ou para refrescar a sua memória, Samuel era filho de Ana, com Eucana, seu pai chamava Eucana, sua mãe se chamava Ana,
E Ana era uma mulher estéril. Ana não podia ter filhos, melhor dizendo. Ela não tinha filhos. E na cultura dessa época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher considerada amaldiçoada. Então, todos os anos, eles iam adorar a Deus em Jerusalém, e todos os anos, Ana clamava ao Senhor para que o Senhor desse um filho a ela. E numa certa oportunidade, uma dessas viagens para Jerusalém, para adorar o Senhor, Ana se encontra lá no templo com a sua alma amargurada, com a sua alma triste, e ela começa a orar a Deus clamando por um filho. E a alma dela está tão tensa com relação a isso, a alma dela está tão afligida com relação a isso, que ela começa a orar de uma forma desenfreada. E o sacerdote Eli estava observando e via que Ana falava de uma forma muito exagerada, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada. E, por conta disso, o sacerdote Eli chega até ela, repreende Ana por conta disso, mas Ana diz ao profeta que ela não tinha bebido, ela não estava embriagada, é porque a sua alma estava amargurada e ela estava pedindo um filho a Deus. Ela relata o profeta Eli a sua situação, e ali Eli abençoa a vida dela, dizendo que ela fosse em paz e que o Senhor concedesse o pedido que ela estava fazendo em oração. E nessa oração é interessante notar que Ana, ela faz um voto a Deus. Ela diz a Deus, se Deus desse um filho a ela, esse filho ela ia consagrar ao Senhor. Ela ia entregar esse filho para que o mesmo servisse na casa de Deus. E o milagre acontece, e um ano mais tarde, Ana engravida e tem Samuel. E os anos se passam e ela cumpre com o voto e leva Samuel para o templo, leva Samuel para o sacerdote Eli, e Samuel aí dá início à sua vida com Deus, à sua vida ministerial. Então, amados, nós podemos perceber que a vida de Samuel é um milagre. Nós podemos perceber também que a vida de Samuel é uma vida extraordinária, prodigiosa e milagrosa. Outro fato interessante é que Samuel ele nasce num período muito difícil em Israel. Ele nasce no período dos juízes. Por que eu digo a vocês que era um período muito difícil? No período dos juízes, nós temos aqui um declínio muito grande espiritualmente falando do povo de Deus. O povo de Deus aqui, espiritualmente falando, eles viviam, na verdade, uma montanha russa. Ora eles estavam lá em cima, ora a vida espiritual deles estava lá embaixo. Ora a vida espiritual deles estava lá em cima, ora a vida espiritual deles estava lá embaixo. Então, o povo de Deus, nesse período dos juízes, que durou mais ou menos 400 anos, 430 anos, o povo de Deus, quando pecava, quando se distanciava do Senhor, eles eram escravizados pelos filisteus, pelos midianitas, enfim, pelos povos que cercavam a nação de Israel. E quando isso acontecia, eles oravam, voltavam para Deus, buscavam a Deus em oração, e Deus enviava um juiz, Deus enviava um servo dele para libertar o povo de Deus da escravidão. Aí libertava o povo da escravidão, lá na frente o povo voltava a pecar, voltava a adorar outros deuses, voltava a se distanciar do Senhor, e quando isso acontecia, o povo novamente era escravizado, e isso virou uma sequência, e Deus levantava juízes para libertar o povo. Então, a vida espiritual do povo, irmãos, era realmente muito fragilizada, muito fragmentada. Infelizmente, nós estamos vendo isso hoje na igreja. Nós vemos hoje
muitas pessoas, muitos irmãos com a sua fé fragilizada, com a sua fé realmente uma montanha russa, ora está bem, ora não está, e fica nesse frenesi, não tem uma constância, não tem uma firmeza, e nós precisamos resgatar isso. E Samuel nasceu nesse período tão difícil, espiritualmente falando, para o povo de Deus. E nesse período, cada um fazia o que achava que era certo fazer. Não existia não existia nesse período um referencial como era Moisés, como era Josué. Então, esse período ele começa com a morte de Josué. Josué, ele não consegue fazer um sucessor, ele não consegue fazer um líder em Israel, e por conta disso, Israel fica à mercê dos juízes. Quando Deus levantava homens, foram 14 juízes e uma juíza, né? Foram 15 juízes ao todo nesse período de tempo, ok? Então, Samuel nasce nesse período. É importante frisar também que Samuel desde pequeno, servia a Deus com integridade e se tornou profeta, se tornou sacerdote e se tornou juiz de Israel. Permita-me refazer essa frase, permita-me dar uma melhor colocação. Samuel se tornou, irmãos, o melhor profeta, se tornou o melhor sacerdote, se tornou o melhor juiz naquela geração. Samuel realmente foi um grande homem de Deus. Então percebam vocês que Samuel aqui acumula 3 funções ministeriais: profeta, sacerdote e juiz. Na verdade, Samuel foi o último juiz nesse período dos juízes. Samuel é que faz a transição do período dos juízes para a monarquia. Então é Samuel que faz essa transição, ok? Eu chamo a sua atenção também nesse sentido para a conduta de Samuel. A conduta de Samuel como profeta, a conduta de Samuel como sacerdote, a conduta de Samuel como juiz foi uma conduta irrepreensível. De fato, ele foi um homem íntegro diante de Deus, um homem realmente que amava a Deus, um homem que amava a palavra do Senhor, o homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Então, ele foi um juiz irrepreensível. Samuel jamais deixou de exortar o povo de Deus, e nem o rei, quando assim nós temos o primeiro rei, que foi Saul, que foi ungido por Samuel. Também ele ungiu o rei Davi, mas quando ele tinha que falar a verdade, ele falava. Quando o rei Saul errava, ele chamava a atenção do rei Saul. Então ele realmente era um homem que nunca se esquivou das suas responsabilidades ministeriais. Ok, irmãos? Então, nós vemos aqui um homem de Deus, um homem que não se encontrou nele, na vida dele, nenhuma brecha que desmerecesse ou que desfizesse do seu ministério. Nenhuma conduta contrária à sua conduta com relação ao seu ministério. É interessante notar que no capítulo 7, o capítulo anterior, nós estamos no capítulo 8, no capítulo 7, Samuel exerce a sua função como juiz, os filisteus vêm contra o povo de Deus e o povo fica apavorado e Samuel intercede nesse sentido, Samuel ora a Deus e por conta disso o povo sai vitorioso na batalha, para vocês verem como Samuel era um homem realmente que temia a Deus e que buscava a face do Senhor. Muito bem, meus amados. Já que nós conhecemos um pouco sobre Samuel,
vamos agora entrar, vamos agora conhecer a família de Samuel. E a partir do momento que nós vamos conhecer a família de Samuel, nós vamos ver uma circunstância que acontece, e essa circunstância é uma circunstância terrível, e de antemão eu quero dizer para vocês que nós devemos orar para que essa circunstância que aconteceu na família de Samuel, meus irmãos, não venha acontecer nas nossas vidas. Assim como Samuel, nós precisamos ser homens de Deus, nós precisamos ser mulheres de Deus. A nossa conduta como tal, ela precisa ser irrepreensível. A nossa conduta diante de Deus, irmãos, precisa ser uma conduta firme. Nós precisamos estar pautados sempre na palavra do Senhor, para que o que aconteceu na família de Samuel não venha acontecer nas nossas famílias. E a partir daqui nós vamos entrar na família dele e vamos conhecer essa circunstância que para Samuel foi terrível para ele, que gerou dor, que gerou tristeza. Por isso, o tema da nossa mensagem é tristeza e dor na família de Samuel. Eu quero convidar vocês a se voltarem para o texto. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 8, os versos 1 e 2, que diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Meus amados irmãos, nós somos informados aqui que Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias. A Bíblia não fala o nome da esposa de Samuel. É interessante notar que alguns profetas, a Bíblia ela não fala o nome de determinadas esposas. E aqui o caso de Samuel, que nós temos aqui também o caso de Samuel. A Bíblia não fala acerca do nome da esposa dele, mas trata dos filhos, porque os filhos aqui são o foco nessa passagem, ok? Então veja, os 2 filhos de Samuel, pelo que nós acabamos de ler, seguiram o ofício do pai. Os 2 filhos de Samuel eram juízes em Israel. Isso mostra, pelo fato dos 2 filhos serem juízes de Israel, isso mostra que Samuel deve ter treinado seus filhos cuidadosamente, já que ele era um homem que temia a Deus, já que ele era um homem irrepreensível. Então ele treinara os seus filhos para esse ofício cuidadosamente e os considerou aptos para assumir o cargo de juízes em Israel, que no caso aqui eles exerciam em Berseba. Os filhos de Samuel, eles foram para Berseba porque Samuel não tinha mais condições de viajar para Berseba. Então ele deixa os seus filhos como juízes ali em Berseba para que eles exercessem o seu ministério no lugar de Samuel. Uma vez que ele estava em Ramá, então ele não tinha mais condições, por conta da sua idade já avançada, ele não tinha mais condições de fazer essa viagem para Berseba. Então ele deixa os seus 2 filhos exercendo ali o ministério de juízes naquela cidade. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, a alegria de Samuel de ver seus filhos seguindo os mesmos passos dele. Eu fico imaginando a alegria de Samuel em ver seus 2 filhos servindo ao Senhor como juízes. Isso para o pai é muito gratificante. Isso para um pai é muito salutar ver seus filhos servindo a Deus com alegria, ver seus filhos seguindo o seu legado de fé. E eu tenho certeza que Samuel estava feliz porque os seus filhos eram juízes, seus filhos eram servos de Deus. E nós temos que orar para que os nossos filhos, de fato, eles venham ser servos de Deus. Nós temos que orar para que os nossos filhos, eles venham seguir o legado de fé que nós temos.
Ora, se você pai, se você mãe, percebe que você não está tendo uma firmeza no Senhor, se você percebe que você está deixando a desejar com relação à sua vida íntima com Deus, a sua vida piedosa com Deus, você precisa rever isso e você precisa voltar a buscar a Deus, porque o seu filho está vendo, o seu filho está observando. À medida como você trata as questões espirituais, o seu filho observa. O seu filho observa se você ora, o seu filho observa se você lê a Bíblia, o seu filho observa a motivação para com a casa do Senhor. Se você é um pai, é uma mãe que ama a Deus, que ama a casa do Senhor, o seu filho observa isso e ele vai copiando, ele vai seguindo o seu exemplo. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de não ir à igreja, o seu filho provavelmente vai ser criado dessa forma. Ele sempre vai dar uma desculpa para não ir à igreja. Se você é uma pessoa que gosta de ir à igreja, que gosta de se envolver com as coisas de Deus, o seu filho provavelmente vai gostar de se envolver com as coisas do Senhor. E Samuel aqui estava feliz, porque os seus filhos estavam seguindo o seu caminho neste sentido. Os seus filhos estavam seguindo o seu legado nesse sentido. Até aqui, meus amados irmãos, parece que tudo está muito bem. Até aqui, parece que tudo está a mil maravilhas para Samuel, porque os filhos dele estavam seguindo o seu exemplo, estavam seguindo ao seu legado. Mas aí nós nos encontramos em uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. E a pergunta é a seguinte: será que como juízes, eles, os filhos de Samuel, eram iguais a seu pai? Que tipo de juízes eles eram? Que tipo de líderes de Israel eles eram? E a resposta, meu amado e minha amada, se encontra exatamente no versículo 3, que eu convido você a ler comigo. 1 Samuel 8:3. Veja que tipo de juízes eram os filhos de Samuel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, perverteram o direito. Permita-me repetir a leitura, por favor. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Meus amados irmãos, eu chamo a sua atenção aqui porque a mesma Bíblia que registra o sucesso ministerial de Samuel registra também uma circunstância terrível na família de Samuel. Registra uma circunstância para ele, no mínimo, desagradável. Nós estamos diante de uma situação que para Samuel era uma situação totalmente desagradável, triste e dolorosa. Porque os seus filhos eram juízes, mas não eram juízes como seu pai foi. O texto é muito claro, infelizmente. Infelizmente. E essa circunstância recai sobre a família de Samuel. E certamente, meus amados irmãos, por essa circunstância, Samuel não esperava. Certamente, Samuel ficou muito triste ao saber que seus filhos não seguiram o seu exemplo. Certamente, Samuel sentiu muita dor ao saber que seus filhos eram avarentos, corruptos
e eram homens que pervertiam a justiça. Eram homens que não estavam nem aí para Deus. Isso deve ter causado uma dor muito profunda, uma tristeza muito grande no coração de Samuel. A Bíblia diz que os filhos de Samuel, apesar de serem juízes de Israel, eles não andaram no caminho de seu pai. O versículo 3, irmãos, aqui que nós acabamos de ler, é muito claro ao dizer que os filhos de Samuel não copiaram o exemplo piedoso e santo do seu pai. Como isso causou tristeza no coração de Samuel. Eles eram gananciosos, conforme eu disse a vocês, conforme o texto também diz, eles eram corruptos porque recebiam subornos e eles pervertiam a justiça. O curioso é que os filhos de Samuel, Joel e Abias, agiam de igual modo com relação aos filhos de Eli. Lembram deles? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias também, os dois filhos de Eli, também eram homens corruptos, eram filhos de Belial, fizeram todo tipo de torpeza no templo, então eram homens totalmente carnais, e a mesma coisa acontece com os filhos de Samuel. A diferença, irmãos, de Eli e Samuel é que Eli sabia das coisas erradas que os seus filhos faziam e era conivente com tudo isso. Eli sabia de tudo que seus filhos faziam, mas alisava a cabeça dos seus filhos ao invés de repreender os seus filhos. Samuel, nós vemos aqui uma postura diferente. A Bíblia parece mostrar que ele não sabia dos procedimentos errados dos seus filhos. Então nós temos aqui uma grande diferença, tá? Entre Samuel e Eli. Eli sabia dos erros, era conivente com os erros, alisava a cabeça dos seus filhos, e Samuel não sabia que seus filhos eram corruptos, que seus filhos prevaricaram, que seus filhos eram homens desonestos. Ele não sabia disso. E certamente, se ele soubesse, certamente seus filhos seriam destituídos de seus ofícios ministeriais. Com certeza, Samuel ia ter essa postura. E esse fato, meus amados irmãos, repito, certamente trouxe muita dor e lamento para Samuel. Samuel achava que conhecia seus filhos, mas na verdade não conhecia. A confiança que Samuel depositou em seus filhos, infelizmente, provou que estava equivocada. Infelizmente. Muitas pessoas também argumentam que, pastor, será que Samuel não teve culpa nisso? Samuel era um homem muito ativo, Samuel acumulava 3 funções ministeriais, Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, Samuel era juiz. Será que por causa dessa demanda, será que ele não deu uma devida atenção para os seus filhos? Será que Samuel deixou a desejar em alguma coisa na criação dos filhos? Pastor, será que não foi isso? Será que houve aí uma falta de afinidade, uma falta de sensibilidade para com os filhos? A Bíblia não deixa isso claro para nós. Pode ter acontecido, como também não pode ter acontecido. A Bíblia não é clara para nós afirmarmos que isso aconteceu, como, por exemplo, Eli. A Bíblia é clara em dizer que Eli foi
totalmente um homem conivente com os filhos, ele não repreendeu os filhos como deveria repreender. No caso de Samuel, nós não temos essa clareza. Pode ser que isso tenha acontecido, como também não pode ter acontecido. Vocês estão entendendo? Então, nós não podemos afirmar isso. Pode sim, pela demanda, pela correria, pelo ativismo ministerial, talvez isso tenha acontecido, mas nós não podemos afirmar isso. Não temos como afirmar isso. O fato é que Samuel ficou muito triste quando soube que seus filhos eram homens corruptos, eram homens que prevaricaram a justiça, né? Eram homens que eram homens avarentos. Isso deixou Samuel muito triste. Essa circunstância familiar veio realmente como um balde de água fria em Samuel, né? Samuel achava que seus filhos eram servos de Deus, tanto é que os fez juiz de Israel, e como um homem criterioso, conforme eu já falei aqui para vocês, teve o cuidado de ensinar isso para os seus filhos, mas na verdade seus filhos eram servos do diabo. Infelizmente, irmãos, os filhos de Samuel, mesmo tendo um pai piedoso, profeta, mesmo tendo um pai intercessor, porque Samuel era um intercessor, mesmo tendo um pai exemplar, eles preferiram não seguir o caminho do pai, mas seguir um caminho totalmente tortuoso. Os filhos de Samuel se inclinaram, irmãos, ao pecado, infelizmente, e desagradaram a Deus com as suas atitudes e certamente desagradaram o seu pai Samuel. Os filhos de Samuel, infelizmente, jogaram fora todo o legado de fé do seu pai. E isso é muito triste. Isso é lamentável. É muito triste e é lamentável. E é muito triste e é muito lamentável ver filhos rebeldes cujos pais são piedosos. Irmãos, quantos pais hoje piedosos, pais que amam o Senhor, pais que servem ao Senhor, pais que tiveram cuidado de criar seus filhos, pais que tiveram cuidado de ensinar os caminhos de Deus aos seus filhos, pais que ensinaram a seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Como é triste, como é lamentável ver pais, né, que fizeram tudo para que seus filhos abraçassem a fé, ver seus filhos hoje rebeldes, ver os seus filhos hoje distantes de Deus. Como isso é triste, irmãos. Isso pode acontecer. Pode acontecer com pais que não tiveram o cuidado de ensinar os seus filhos, que isso é muito mais propenso, mas também pode acontecer com pais piedosos que tiveram todo um cuidado com os seus filhos, na criação dos seus filhos, que foi o caso de Samuel. Samuel teve esse cuidado de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Às vezes, meus amados irmãos, os filhos, de uma forma deliberada, rejeitam seguir as pegadas de seus pais. Eu sempre tive o cuidado de ensinar os meus filhos. Eu tenho 2 filhos que já são adultos, graças a Deus, servem a Deus, adoram ao Senhor, né, são envolvidos na obra. Tenho um 3º filho também que é de menor, que também, graças a Deus, serve a Deus, não é? Eu e a mãe, Cassie, nós fizemos o nosso melhor. Agora, vai depender deles. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Samuel fez o seu melhor. Infelizmente, os seus filhos não seguiram as pegadas do seu pai. O fato é que a Bíblia não nos dá todas as informações
do afastamento dos filhos de Samuel. Não nos dá, né, por que isso aconteceu, por que isso veio, por que eles não seguiram os caminhos de Samuel, mas houve um tempo em que eles deixaram de seguir, né? Deixaram de seguir o conselho paterno e abandonaram o caminho que o pai trilhou toda a sua vida. Infelizmente. O fato, meus amados irmãos, é que os filhos de Samuel sucumbiram à tentação e por causa disso trouxe desgraça ao ministério de seu pai. Infelizmente. Trouxe desgraça ao ministério do seu pai. E além disso, além de gerar tristeza no coração do pai, além de gerar dor no coração do pai, os filhos de Samuel, presta atenção nisso, os filhos de Samuel deram ao povo uma desculpa para satisfazer o desejo deles de ter um rei, conforme a prática das outras nações. Leia comigo 1 Samuel 8, os versos 4 e 5. Olha só. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Veja, meus irmãos, o que os filhos de Samuel promoveram aqui. Os anciãos que representavam o povo de Deus, o povo de Israel, se aproveita dessa situação em que os filhos de Samuel não andavam nos caminhos de Samuel. Eles são bem claros em dizer: olha, Samuel, você é realmente um homem irrepreensível, você é realmente um homem de Deus, mas os seus filhos não seguiram seus caminhos. Então, está na hora de nós termos um rei como as outras nações. Veja o que esses filhos causaram. Samuel, ao ouvir isso, ele se enche de tristeza e de dor, porque ele fica sabendo que os seus filhos não servem a Deus, e também se enche de dor e de tristeza, porque o povo agora rejeita Deus e quer um rei, como as outras nações. Nós queremos ser iguais aos outros povos. Em outras palavras, nós queremos ser iguais ao mundo. Mas isso fica para uma outra mensagem, conforme eu disse a vocês. Mas o fato, irmãos, é que os filhos de Samuel promoveram isso. Então veja que circunstância se abateu na família de Samuel. Que coisa triste, meus irmãos. Que coisa triste. As circunstâncias que se abateram, que recaíram sobre a família de Samuel, foram terríveis. E toda essa circunstância que se abateu na família de Samuel nos ensinam duas verdades. Duas verdades. A primeira, nossa família não é imune a essa mesma circunstância de tristeza e dor. Nossa família não é imune. Samuel era um homem de Deus, Samuel era um homem que servia a Deus, Samuel era um homem que orava, era um homem piedoso, mas mesmo assim, infelizmente, essa circunstância se abateu na família dele. Então, irmãos, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus cada vez mais para que circunstância como essa
não recaia sobre a nossa família. Segundo ensinamento que nós temos aqui: filhos de pais íntegros, piedosos, podem se desviar dos caminhos do Senhor. Infelizmente. Por isso, nós devemos continuar orando pelos nossos filhos. Por isso, nós precisamos depender da graça e da soberania de Deus e clamar a Deus para que os nossos filhos não se desviem dos caminhos do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, mas muito grande. Cuide da sua família. Ore pela sua família. Proteja a sua família. Em nome de Jesus. Para que a vontade de Deus, a graça de Deus esteja sempre presente na sua família. Para que essa circunstância que se abateu, que recaiu sobre a família de Samuel, não venha recair sobre nós. E nós aprendemos isso com a família de Samuel. Nós não estamos imunes de circunstâncias terríveis, não é? Nós temos que continuar ensinando os caminhos de Deus aos nossos filhos. Nós temos que orar e clamar: Senhor, preserva a fé dos nossos filhos. Por favor. Meus amados irmãos, eu finalizo a mensagem desta noite convidando você e sua família para nós orarmos. Para nós orarmos para que essa terrível circunstância que se abateu na família de Samuel não venha se abater na nossa família. Então, gostaria de pedir que você que está com a sua família aí, dê as mãos, não é? E vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nesse momento, humildemente, nós queremos apresentar nossas respectivas famílias. Queremos pedir, queremos orar para que o Senhor venha guardar as nossas famílias de circunstâncias que venham, Pai, gerar tristeza e dor. Pai, guarda a nossa família, Pai. Guarda os nossos filhos. Guarda, Pai amado, cada esposa, cada esposo, em nome de Jesus. Para que circunstâncias, Senhor, terríveis, Pai, não venham acontecer, não venham se abater nas nossas famílias. Senhor, vem nos proteger, vem nos de Jesus, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a nossa família. Nos livra, Senhor, nos livra em nome de Jesus. Nos livra, Pai amado, das setas, dos dardos, nos livra da tentação, Pai santo e querido. Vem guardar nossos corações, nossas mentes, em nome de Jesus. Nos livra dos inimigos, Pai, da nossa família, Pai. Ó Deus, repreendemos, Senhor, todo espírito contrário que se levanta contra os nossos lares. Em nome de Jesus, nós repreendemos espírito de contenda, Pai, de briga. Repreendemos em nome de Jesus, Senhor, o adultério, Pai, a prostituição, a fornicação. Deus, nós repreendemos todos esses inimigos que tentam afligir as nossas famílias. Que o Senhor venha guardar as nossas famílias, Pai. Que teu Santo Espírito habite cada vez mais. Abençoa nossos filhos, guarda nossos filhos. Pai, nos dá cada vez mais sabedoria, nos dá cada vez mais entendimento para ensinar nossos filhos os teus caminhos, e quando eles crescerem, eles venham ser grandes servos de Deus. Nós assim te pedimos, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Eu oro para que essa mensagem tenha abençoado você, tenha abençoado a sua família. Continue orando por ela. Seja um pai e uma mãe exemplar, para que o seu filho venha copiar o seu exemplo de fé, o seu legado de fé. Deus abençoe a sua vida,
em nome de Jesus. Um grande abraço e vamos orar para que em breve nós estejamos juntos novamente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Família está